Bom, pessoal, no vídeo anterior, eu vídeo aqui eu tô complementando esse último porque eu tive probleminha. Você vê que o vídeo terminou de forma abrupta, né? Tem um problema aqui na hora da gravação, mas não tem problema não. E tudo que era para falar sobre esse exemplo eu falei, só complementando, né? Como eu falei para vocês, quer dizer, complementando não, só repetindo. A gente definiu 3 pontos. Em cada ponto a gente viu como era que qualitativamente a gente tinha as respectivas os tipos de energia, né? Ou cargas, como eu falei, carga de velocidade, carga de pressão e carga de elevação, né? Então, essa é a interpretação que a gente faz. Bom, só mais uma coisa que o livro também cita, ele cita o seguinte: a gente considera esse deslocamento, essa injeção de água aqui, e a gente considera essa água como sendo um fluido invíscido, né? Ou seja, não tem viscosidade, como está escrito aqui. No caso, entendo que se houvesse a influência da viscosidade nisso, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, com certeza o fluido ele não ia alcançar esse topo, né? Porque uma parte de energia seria perdida aqui, né, no atrito da água com as paredes aqui da seringa e na agulha, e também seria perdido pelo atrito com o ar, no caso, dessa parte exposta. Então, lembrando, a diferença de pressão aplicada aqui atua nesse fluido, provoca aceleração, ela vence, ela aqui nesse ponto ela ganha uma altíssima pressão, não é isso? Como aqui está dito, a carga de pressão é elevada, a energia potencial é zero, porque ela está na trajetória mais baixa do deslocamento, e ela tem uma certa energia cinética. Em 2, ele vai já ter uma elevada energia cinética, porque ele já está numa velocidade mais alta, né? E aí ele chega no topo mais alto, onde a energia potencial é alta e as demais são zero, certo? Então, é necessário imprimir essa diferença de pressão para acelerar esse fluido e, a partir de 2, o que está atuando sobre ele é a gravidade, principalmente, né? Fazendo ele perder energia até chegou no ponto mais alto, tá? Então, continuando aqui com a aplicação, eu vou falar sobre o exemplo 3.5. Bom, nesse exemplo aqui, no exemplo 3.5, a gente tem o que, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que considere o escoamento em regime permanente, compressível e invíscido, né? Mostrado na figura E3.5, que é essa figura aqui. As linhas de corrente são retilíneas na seção de A até B, e são circulares entre C e D, né? Descreva como varia a pressão entre os pontos 1 e 2. Ponto 1 ele está bem aqui, certo? E o ponto 2 está aqui. Então a gente tem uma diferença de altura, né? Aqui é o eixo Z. Então eu tenho aqui, vou chamar aqui de Z1. E aqui nessa altura eu vou chamar de Z2, tá? Também ele está mandando a gente analisar a pressão entre os pontos 3 e 4. Qual a diferença primeira que a gente analisa aqui? Entre o ponto 3 e 4 a gente tem uma curvatura, né? Eu estou analisando a pressão, o sentido da direção do escoamento é para cá, é S, e eu estou analisando a pressão na direção N, né? Na direção normal, a, a linha de corrente. Então o que acontece? A nossa equação, a equação que a gente parte é aquela lá, né? Menos d ρ P d ρ N menos gama cosseno θ é igual a ρ V quadrado sobre R. Não é isso, pessoal? Então, o que acontece aqui? Opa, ρ V quadrado sobre R vezes... É isso mesmo, ρ V quadrado sobre R. Então, o que a gente precisa fazer aqui? O que a gente precisa conhecer? Veja bem, se a gente olhar para aquela figura, aquela primeira lá que a gente fez, onde a gente definiu aquele elemento de fluido, vai ter o seguinte, olhando para aquele elemento lá, para aquele elemento de fluido. A gente tem que o ângulo θ, né? Ele também é igual, tá aqui, ó, nesse gráfico, desculpa, nesse triângulozinho retângulo, o ângulo θ, ele pode ser, eu posso relacionar ele como cosseno desse ângulo θ, né? Aqui é o cateto adjacente, que é ΔZ, sobre a hipotenusa, que é ΔN, no caso aqui. Né? Trazendo, então, na forma infinitesimal, a gente tem que a variação de Z sobre a variação de N, né? Então, o que vai acontecer? Substituindo aqui, a gente vai ter menos d ρ P d ρ N, menos gama d ρ Z d ρ N, é igual a ρ V quadrado sobre R.
Se eu multiplicar tudo por dn, né, por dn, desculpa, por delta dn, né, d-rom n, eu vou ficar aqui menos d-rom p menos gama d-rom z é igual a ρ v quadrado sobre r d-rom n. Então, observe o seguinte, essa derivada aqui, p, eu posso avaliar ela. Eu ainda posso, inclusive, omitir o quê? Posso fazer o seguinte, omitir não, posso dividir todo mundo por ρ e obter ainda o seguinte, que menos dp, como ele depende agora só de p, eu vou usar derivada simples, dp sobre ρ, menos gdz, não é isso? Porque quando eu dividir aqui por ρ, esse gama a gente sabe que é ρg, então vai cortar ρ com ρ. Isso vai ser igual a v quadrado sobre r dn. Então, na integral aqui, pessoal, o que eu preciso? Aqui eu preciso saber como ρ se comporta com a pressão. Aqui eu preciso saber como... A gravidade é uma constante, então vai para fora, não preciso... Basta eu integrar de um ponto a outro. E aqui eu preciso saber como V depende de N e como R depende de N, né? Para fazer essa integral. Para não perder muito tempo, simplificando aqui, o que, que a gente vai ter? Igualando aqui, como eu... Quer dizer, igualando, jogando tudo para um lado e deixando uma constante, a constante de integração do lado direito. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter simplesmente que P, né, sobre ρ, ele tem que ser, vou jogar para cá, vai ficar mais V quadrado sobre, desculpa, mais a integral, não é isso? Mais a integral, deixa eu ver, mais ρ, vou repetir isso aqui, galera. P, certo? Que depois eu vou multiplicar todo mundo por ρ de novo. Mais ρ, a integral, eu estou considerando ρ como uma constante, né? V quadrado sobre R dn, é isso? Mais gama z, isso é igual a uma constante. Então isso aqui é um formato de uma equação, parece com a equação de Bernoulli, esse termo aqui é diferente, né? Mas por que que ele não é tão simples? A gente precisa saber saber isso aqui, como é que V varia com N, como é que R varia com N, para poder integrar, certo? Então vai depender de cada situação. Agora, qualitativamente, a gente vai entender o seguinte. Primeiro, para esse termo retilíneo aqui, desculpa, esse trecho retilíneo, onde A e B aqui as linhas são paralelas, a gente tem como se esse R aqui, como se ele fosse infinito, né? Observe que se eu pegar essa curvatura, que tem aqui um certo R, e eu vou fazendo ela com um R cada vez maior, a tendência é que ela vai ficar reta. Então esse R, ele tende para o infinito. Então, nesse caso, esse termo aqui, com R indo para o infinito, esse termo vai para zero. Tá? Esse termo vai para zero. Então, eu posso fazer simplesmente o seguinte, entre o ponto 1 e 2. Então, no trecho de A até B, certo? Entre os pontos de A até B, entre os pontos 1 e 2, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma outra página. É a página que eu vou aplicar a todas as páginas. Então, nesse trecho A e B, entre o ponto 1 e 2, a gente tem o seguinte. No ponto 1, a pressão é P1, a altura é Z1, não é isso? E a velocidade eu não sei, né? A velocidade eu não sei. No ponto 2, a pressão é P2 e a altura é Z2. Então, com esse aqui em mente, e sabendo que essa integral vai para zero, porque R vai para o infinito, eu posso fazer o seguinte, que P1 mais gama Z1 é igual a P2 mais gama Z2. Agora tem um detalhe. Como o P2 está aqui na superfície livre, né, a pressão relativa, ou seja, em relação à aceleração, desculpa, em relação à pressão da atmosférica, ela é zero. Então P2 aqui é zero. Então eu vou ter que P1 ele vai ser exatamente o quê? Passando para o lado de lá e colocando gama em evidência, vai ficar gama igual a Z2 menos Z1. E Z2 menos Z1 é essa altura, né, pessoal? Essa altura aqui. Então isso aqui nada mais é do que a equação que a gente já conhece da hidrostática. Está dizendo que P1 é igual a gama H. É exatamente a pressão dessa coluna aqui de líquido. Então, quando as curvas, né, desculpa, as linhas de corrente são retilíneas, então para linhas de corrente retilíneas,
a gente é como se a gente tivesse aquele R tendendo ao infinito, aquele raio de curvatura lá. Então, a gente chega exatamente à mesma equação para a hidrostática, que é aquela que a gente vinha trabalhando. Ou seja, o fluido se comporta como se ele fosse um fluido estático. Mesma coisa, eu não posso dizer aqui entre 3 e 4. Por quê? Agora, o meu R ele tem um valor. Então, como esse R tem um valor e ele muda com N, eu tenho que ter a relação de R com N e avaliar a integral. A integral fica assim, então, né? No trecho. Quer dizer, a integral não, a equação no trecho entre C e D, C até D, no 3, o que a gente tem? A gente tem uma pressão 3, a gente tem uma velocidade 3, a gente tem uma altura Z3, certo? E em 4, a gente tem uma pressão 4, uma velocidade 4 e uma altura Z4. Então, como é que vai ficar? Essa equação aqui, ela vai ser, eu tenho que fazer, né? Eu tenho que pegar, não precisa nem eu escrever para os dois, basta eu pegar a mesma equação, P mais, desculpa, P3, né? No caso, P3 mais 3 mais, aí a gente tem o seguinte, eu vou ter ρ, a integral de V ao quadrado. Eu não sei como é que V varia com N, né? Mas eu sei, e R também, eu não tenho essa informação, mas eu sei. Aqui eu tenho dN, né? Mas dN, a gente está vendo lá que ele é igual a menos dz. Porque quando o Z cresce, o N diminui, né? Quando o N está para baixo aqui, então o Z cresce, o N diminui. Então, a gente tem que dn é igual a menos dz. Então, isso aqui vai ficar menos dz, certo? E eu vou integrar isso aqui de Z3 até Z4, mais gama Z3, e vai ser igual a P4. Só um instante. Deixa eu ver se é de Z3 até Z4. V de Z3. Vou aumentar o sinal aqui. Mais, menos, tá correto. Porque a integral aqui, ela vai ser de, como o N está crescendo, só um instante, galera. É P4 mais... Bom, na verdade, esse aqui, como eu estou escrevendo P3 do lado esquerdo e P4 do lado direito, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar no seguinte, que o P3, o Z3, né, que é o que está do lado de cá, ele tem que ser positivo e o outro do lado de lá tem que ser negativo, senão vai dar errado. Então, na verdade, essa integração aqui ela tem que ser de Z4 até Z3, né? Porque é como se eu estivesse trazendo o termo de lá para cá e ele vem negativo, tá? Então, só esse ajuste. Então, P4 mais gama Z4. Quando a gente substitui aqui, a gente fica com o seguinte. A gente fica aqui P3, e lembrando que a altura H4, lembrando que H4 menos H3, desculpa, Z4 menos Z3 vai dar uma altura, né? Z4 menos Z3 vai dar a altura entre o ponto 3 e 4. E lembrando também que P4 é igual a zero, porque ele está aqui na superfície livre, né? Voltando aqui à figura, tá aqui o 4, ele está na superfície livre. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu substituir e jogar para lá e para cá, eu vou ter que P3 é igual a gama H menos ρ, certo? Vezes a integral. Vezes a integral de V quadrado sobre R dz. Tá? Tá certinho. Aqui vai de Z3 a Z4. Por quê? Porque se eu trocar o limite de integração aqui, vai trocar o sinal. Então, se você analisar direitinho, você vai ver que está correto. E aí, o que acontece? Como essa integral é positiva, né? Você tem V ao quadrado e R é um valor positivo, e Z3 é menor que Z4, né? Então, essa integral é positiva. Então, você vê que o P3, ele é menor do que gama H. O que seria gama H? Seria a altura da coluna, né? Se fosse estático e não tivesse curvatura. Então, exatamente essa diminuição dessa, digamos assim, dessa carga aqui, devido a esse termo,
é exatamente para promover a curvatura. Então a curvatura ela diminui a pressão hidrostática, né? Digamos assim, o valor que você calcularia se o fluido fosse estático, tá? Então essa é uma aplicação da equação ao longo, desculpa, na direção normal à linha de corrente, tá? Não é uma aplicação direta da equação de Bernoulli, porque a equação de Bernoulli, como eu falei para vocês, ela deriva direto daquela outra equação, a saber aqui, menos d ρ p, d ρ s, menos gama seno θ, é igual a ρ v, d ρ v, d ρ s, né? Trocando em miúdos e chegando na equação de Bernoulli, a gente tem que P mais ρ v quadrado sobre 2 mais ρ gz é igual a uma constante, né? Que foi o que a gente aplicou. Vamos fazer mais aplicações dessa equação aqui, tá? Vamos fazer mais aplicações. Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou começar esse vídeo em outro, tá? Vou finalizar esse e vou recomeçar aqui do exemplo 3.6 no outro vídeo, tá, pessoal? Até logo.